Então, e além do histórico de consumo, outra informação muito importante para a gente é o tipo de rede, se o cliente ele é monofásico, bifásico ou trifásico. Por que que isso é importante? É, Essa questão de monofásico, bifásico e trifásico, ela vai determinar qual o tipo de equipamento que eu posso estar instalando no meu cliente. Clientes que são monofásicos, eu só posso instalar inversores monofásicos e ainda tenho certas limitações. Bifásico também só posso instalar equipamentos monofásicos e trifásico eu já posso instalar equipamentos tanto monofásico quanto trifásico. Isso também é importante com relação à taxa mínima, né? Todo cliente que tem uma rede monofásica, ele tem 30 kW de taxa mínima, bifásico 50 kW de taxa mínima e trifásico 100 kW de taxa mínima. Seria o custo de disponibilidade da rede elétrica, né? Isso tendo consumo ou não tendo, eu sendo trifásico, eu vou pagar 100 kW para a concessionária. Então, isso é uma informação muito importante e que também influencia depois na hora de gerar a nossa proposta, para a gente saber se eu vou poder utilizar equipamento trifásico ou não. Importante também a gente se atentar às questões dos valores pagos. Por quê? A gente vai dimensionar um sistema que vai gerar um determinado quilowatt de energia por mês, em que vai abater 100%, 90%, 95% do consumo ou menos, dependendo dos casos. Mas eu preciso, e eu já sei também que esse sistema que deu de tanto quilowatt custa tanto. Então, por que que eu preciso saber do valor pago? O valor pago ele vai mostrar muito mais com relação ao payback, vai mostrar o tempo de retorno do investimento. Então a gente pega, por exemplo, essa fatura aqui que era de 289 kW, pagava R$ 250 por mês. Se eu gerar o 289, não significa que eu vou abater os R$ 248. Ele vai continuar pagando pequeno valor para a concessionária. E aí é importante a gente sempre analisar o valor do quilowatt, o valor do quilowatt-hora de consumo, e não o valor final da fatura. Então, nessa fatura, por exemplo, a gente tem que ele paga 0,61 centavos nos primeiros 150 kW de consumo e 0,72 nos próximos quilowatts de consumo. Então a gente vai pegar aí que a média do quilowatt desse cliente vai ser algo aí na casa dos 65 centavos, 66 centavos. E esse vai ser o valor que a gente vai usar para o nosso cálculo de payback. O ideal, claro, é pegar, somar esses dois valores e dividir conforme a sua proporção. Quanto mais de um, mais de outro, eu dividi esse valor. É, mas também tem outras informações necessárias, que seria, por exemplo, COSIP. É importante eu saber que o COSIP é relacionado à iluminação pública ou custos que são fora isso, né? Que são esses lançamentos de serviços, esses a gente não consegue isentar. Então, nesse caso ali, esse 9,19 que ele tem de COSIP, eu vou continuar pagando independente do quanto de energia eu for gerar. É meio que uma taxa fixa, né? Aí a gente tem as bandeiras tarifárias. As bandeiras tarifárias já não, são componentes tarifárias que a gente consegue abater na mesma proporcionalidade do tanto em que eu gerar de energia. Então, se eu consumia 500, gerei 500, eu não pago bandeira tarifária. Agora, se eu consumir 500, gerei 400, eu vou pagar ainda a bandeira tarifária em cima do 100, que foi o tanto que faltou. E a bandeira tarifária também é um pouco complexo, a gente está colocando no estudo de viabilidade, o estudo de payback, porque a gente não sabe quais meses a gente vai ter a bandeira tarifária ou não. A gente sabe que a bandeira tarifária ela só é cobrada quando os reservatórios estão abaixo da média, né? E a gente precisa ligar mais termoelétricas, mais é, sistemas que geram energia de forma muito cara, porque a hidrelétrica, por ser mais barata, acaba tendo um preço do quilowatt sendo vendido no ano, mas se eu tenho que ligar usinas mais caras, eu acabo tendo que passar esse custo e aí o governo então lançou as bandeiras tarifárias. Então, a bandeira tarifária a gente consegue isentar porque eu estou gerando minha própria energia, não faz sentido eles me cobrarem de uma energia que foi gerada de forma mais cara e eu não a utilizei porque eu gerei minha própria energia e, na maioria das vezes ainda, em momentos em que está de seca, significa que eu tenho mais sol e eu acabei gerando mais energia.
Então, a bandeira tarifária beneficia bastante. E é importante também a gente estar atento à questão do ICMS. Algumas faturas do ICMS ele é por dentro do valor do quilowatt-pico e outras é por fora. As que são por dentro, a gente vai considerar o valor total da tarifa, só que lá eu vou pegar ali uma metade, um 40%, um 60% do ICMS e vou colocar junto com o custo de disponibilidade. Isso para cálculo de payback. Então, o ICMS ele sempre vem em umas informações um pouco abaixo do valor do quilowatt. E aqui ao lado eu te trouxe dois modelos, né? Um que a gente tem de forma bem simples ali em cima o valor determinado e outro ali embaixo que é um pouquinho diferente, que tem além do COSIP, tem ajuda ao hospital, tem contribuição municipal, algumas informações, alguns custos a mais que acaba vindo junto com a fatura de energia, mas que esses a gente não leva em conta. E lá embaixo a gente tem o ICMS, que a alíquota ali nesse caso, por exemplo, era 25%. Ou seja, desse cliente, a gente iria ali pegar ainda desses R$ 620, a gente ia pegar ainda uns 300 como um custo que ele teria de ICMS, visto que ICMS a gente consegue abater apenas metade do ICMS hoje no Estado. O Estado ele não dá isenção total de ICMS para quem é o próprio gerador de energia. E outra informação importante que é a capacidade de carga da nossa residência, da residência onde a gente vai estar gerando a proposta. Então, a gente precisa saber da corrente do disjuntor. Só que a corrente do disjuntor são poucas as faturas que trazem. É, tanto por questão de cadastro ou por modelo de fatura. E então essa informação muitas vezes a gente vai precisar olhar realmente no padrão do cliente, que é saber qual a corrente do disjuntor que o nosso cliente tem instalado lá hoje no padrão. E um detalhe importante, esse disjuntor ele precisa estar cadastrado na concessionária. Então, caso a gente pegue uma fatura lá que esteja marcando disjuntor de 40 e observe lá no padrão que o disjuntor dele no padrão é de 50, significa que ou ele tem que atualizar o disjuntor do padrão dele para um de 40 ou atualizar a fatura dele para um de 50. Senão a gente pode ter problemas na hora da confecção do projeto. E essas são informações que na Celesc, geralmente a gente consegue, mas em cooperativas, por exemplo, a gente precisa realmente estar vendo o disjuntor do padrão, ou realmente instalado no local, certo? Então, essas são as principais informações que a gente precisa para estar dimensionando o sistema. A fatura de energia ela traz as informações necessárias para criarmos o orçamento ideal para o nosso cliente. Então, com a fatura de energia, a gente consegue fazer o orçamento da melhor maneira possível. Só que temos alguns pontos de atenção que podem ser limitadores e que podem sim influenciar no dimensionamento do nosso orçamento. Então, numa próxima apresentação, eu vou estar mostrando detalhes em que, além do gerar o orçamento com a fatura, a gente precisa estar atento para que a gente não acabe mostrando, entregando um orçamento para o nosso cliente que depois a gente não consiga instalar. Então, são alguns detalhes mais importantes, mas num formato bem rápido e simples, com a fatura de energia, a gente consegue dimensionar o orçamento ideal para o nosso cliente, certo? Agradeço a atenção e até o próximo.